Isso aí, jovem. É isso aí, chegamos aí com mais um Isso aí, jovem. E o assunto de hoje é Fighting Games. E na minha época, vou te falar, viu? Não podia bater tonto, viu? Se bater tonto, ia pegar a ficha. E Jota, se apresenta aí. Fala galera, aqui é o Jota e rapaz, eu pausei muito pra ver a calcinha da Chun-Li, me julguem. Meu Deus do céu, filho, que isso? É isso aí, jovem. Então hoje, isso aí, com quem vamos conversar? Hoje a gente vai conversar com um especialista em Fighting Games, em esportes, o nosso amigo Dio Rod. Se apresente aí, meu amigo. Olá, pessoas. Sim, eu sou o Joe Rod, jogo vários jogos de luta e sou ruim em todos eles. É isso aí, é isso aí. Jota, vamos começar o Peraí, papo mas aí. que aconteceu com o seu slogan antigo, Joe Rod? Não, é que assim, a gente tem que ser marketing, né, cara? É a sinceridade, né? Porque se eu me apresento assim, não, eu sou especialista em jogo de luta, os caras já vão achar que eu sou pro player e tal. E não, eu jogo vários jogos de luta e eu sou ruim em todos eles. Ah, então foi um bait, né? É pela quantidade, entendeu? Pela quantidade de jogo jogado, entendeu? Tá certo. Diz aí, Sui. Dio Rod, eu queria saber que a gente está num momento difícil do mundo, né? E como que andam os campeonatos de fighting game nessa situação que a gente está vivendo hoje no mundo? Cara, falar que não estão é ser muito fatalista, né? Mas desde que iniciou a quarentena e tudo mais, eu acho que o que mais foi impactado de início foram as finais do Final Combat, que eram as finais do Mortal Kombat, que o Last Chance Qualifier, que era presencial, ele foi cancelado e o povo já estava lá. Todo mundo que ia jogar, teve brasileiro, gente do mundo inteiro foi jogar o Last Chance, mas foi cancelado. Aí, não sei como é que virou lá, se a Warner ressarciu os jogadores, porque ela tem cacife para isso, né? Mas o primeiro grande impacto foi ali, mas a gente teve várias questões, né? A Evo foi cancelada e virou online, ia ser online, até ter o escândalo que rolou, que é uma outra pegada, não tem vínculo com a pandemia, mas rolou um escândalo tenso ali com a Evo e ela acabou sendo cancelada de Se vez. quiser explanar mais sobre esse escândalo para a galera que não sabe, a gente também vai falar um pouquinho em resumo, fighting games no geral, né? Isso, em resumo, o Mike Cooler, que é o Mr. Wizard, que era o CEO da Evo, a cara da Evo para o mundo, ele foi acusado de... Em resumo, foi isso. Ele assumiu certas coisas ali que aconteceram e o clima, né, já estava meio... Foi na semana da Evo, e aí afastaram ele, depois ele foi mandado embora, e aí os novos diretores da Evo decidiram cancelar a Evo de vez, porque várias empresas que iam ter coisas decidiram cancelar e tudo mais. Tem vídeo no meu canal falando sobre isso. Mentira, não tem. Falando sobre isso especificamente, não tem. Mas teve alguma coisa relacionada dentro do evento ou isso aí foi fora sim, do evento com ele? Foi umas paradas quase 20 anos atrás, mas era durante o evento Evo, que virou a Evo, né, e tudo mais. Vixe. É uma história muito complexa, que eu pensaria fazer vídeo ou podcast só comentando sobre, mas digamos que foi num período em que estava várias pessoas denunciando assédios de forma geral, e né, não só na parte de fighting games, mas de tudo, teve até de wrestling também, né, de pro wrestling, foi um período assim para expor mesmo muita situação, e aconteceu essa situação, enfim. Outros aí, mas aí vários, assim, offline, né, evento presencial, não teve mais nenhum, todos foram cancelados, de todos os lugares do mundo, aqui no Brasil também, principalmente, né, e pelo menos alguns majors fizeram online, né? Alguns foram feitos online, mas a Animevo, que é o side campus da Evo de jogos de anime, de uma forma geral, ainda está rolando online, e eles vão mudar o nome depois, tudo, mas está rolando com o nome Animevo ainda. Então, teve bracket sul-americana. O que foi bom foi que proporcionou isso, né? Os sul-americanos, no geral, poderem jogar, né? E os circuitos oficiais todos migraram para online, né? A gente está tendo o CPT online,
O Arc Revolution Cup, que é da Arc System, também vai ser online. Dragon Ball vai ser online, mas um formato diferente. Vai ser um formato invitational. Então, basicamente, o que afetou foi assim, acabou offline. Não existe mais campeonatos offline, mal tem jogatina offline. Eu sei que no Japão, não sei como é que tá agora, mas eu sabia que tinha algumas casas de arcade que ainda estavam abrindo, porque a situação não era tão grave, mas Major, por exemplo, em nível mundial, não está acontecendo mais, nem regional. Então, de qualquer maneira, a galera conseguiu arrumar um jeito de continuar com os campeonatos, né? Mesmo estando online. Sim. E a qualidade de Rod? Você pode dizer, o pessoal tá tendo problema com a qualidade de conexão por causa desse campeonato online? Você já vem coçando a cabeça, né? A qualidade desses campeonatos, ela está diretamente ligada à qualidade do online dos jogos. E se tem uma coisa que as empresas grandes de fighting games negligenciam, é o online. Porque a gente sabe que o online de Street Fighter V não é confiável. Nenhum jogo grande, o online é confiável. Nenhum dos jogos, vamos pegar a EVO offline como base, nenhum dos jogos que foram anunciados originalmente na EVO offline tem online confiável. Tanto que quando ia ter o online da EVO, nenhum deles ia ter campeonato aberto. O campeonato aberto ia ser de Killer Instinct, Skullgirls, Then Fighting Hurts, que é o jogo dos pôneis, e Mortal Kombat 11. Esses seriam os jogos oficiais, porque são jogos que têm um online bom. Desses, o mais atual é o Mortal Kombat, mas ele não ia estar no offline, passou para online e tudo mais, aí deu toda aquela treta. Mas assim, tirando o Mortal Kombat, que tem um online confiável, nenhum dos grandes dos jogos de luta tem esse online com essa confiabilidade. Né? Então, a gente pode... O que está rolando até o momento é a CPT Online, né? Que é a Capcom Pro Tour, né? E a gente sabe como que é o online do Street Fighter V. Né? Ele é um online muito ruim, a gente teve vários problemas, e sim, a gente teve problemas nos campeonatos. Aqui no Brasil não, né? Na América do Sul, houve problemas também de conexão. A Capcom também não ajuda, porque o estágio que daria menos lag é banido, que é o The Grid. Eles não deixam jogar no The Grid. O The Grid é o estágio default para você jogar online. The Grid é o training stage, né? O estágio de treino, que é o que tem menos poluição na tela. Ele causa menos lag, né? Por padrão, assim, é o hábito de todo mundo, e a Capcom baniu. Então a Capcom também não ajudou nisso. Os caras baniram o cenário de treino? Sim, baniram o estágio de treino. Tem vários estágios que são banidos, né? Tipo o Skies of Honor, que é o do Rashid, que é o avião, o da praia, né? Que tem a água, tudo. Né? Isso aí é por causa dos gráficos, por causa de... É porque eles querem... Porque senão ia todo mundo ia jogar no The Grid e ninguém ia ver os estágios que você pode comprar no jogo. Sim. A análise que eu faço é mais marketing para promover promover estágios. Exato. Capcom, essa safada. Então, as demais ainda não rolou, né? Do Tekken, aí, anunciaram agora, né? Vai ser do aquela mesa redonda que teve com os desenvolvedores, né? Aí eles anunciaram que vai ter o online e tudo. Dragon Ball teve um evento que eles anunciaram que vai ter um evento, vai ter uma série de eventos, mas eles vão ser por convite, né? Vai ser invitation, então é mais controlado. Eu achei o formato legal. E a Arc Revolution Cup vai ter também regionais, infelizmente a América do Sul não tá neles, né? Nenhum desses vai ter a América do Sul, só a Capcom Pro Tour que tem. Mas as estratégias das demais estão um pouco mais... Parece que vai ser um pouco mais controlado, né? Os outros jogos têm um online um pouco melhor do que o de Street Fighter, mas todos não são confiáveis por default, assim, né? Por padrão, assim, não dá para confiar muito na qualidade do online dos jogos. Então, já dá para a gente ter essa dimensão que vai ser proporcional a essa confiabilidade, né? A qualidade dos campeonatos. Infelizmente. Agora que a EVO já não existe mais, né? Qual é o campeonato principal de lutas? Cara, assim, não é que a EVO não existe mais, né? Ela não teve esse ano, mas ano que vem eles já anunciaram que vai voltar, mudou o presidente e tudo mais. Esse ano, não dá para dizer que tem um campeonato grande para representar efetivamente o jogo de luta. A gente não tem um Major como a EVO, né? Como o Treta aqui no Brasil. O Treta e Fighting Rio também foram cancelados, né? Que são os dois maiores no Brasil. Fighting Temple, Battle Coliseum, que é aqui em São Paulo, que provavelmente ia ter esse ano de novo, né? Um Major legal também provavelmente não vai ter, né?
Então, um Major, que é aquele campeonato que reúne vários jogos de luta para ser uma celebração e ter vários campeonatos, esse ano não tem nenhum. A gente tem, né, campeonatos de um jogo específico, né? Por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que o maior campeonato que está rolando online é a Pro Competition de Mortal Kombat. Que é não é Pro Competition, porque Pro Competition é o termo original. É a Pro League de Mortal Kombat 11, que está sendo organizada pela galera do Combat Club. É a que está mais constante. Acabou recentemente o circuito brasileiro de Granblue Fantasy Versus, que era para ter circuito offline, online, era para ser um bagulho assim absurdo. Mas por conta da pandemia teve que ser bem reduzido, eles terminaram, não sei se já terminou as duas, que era Steam e PS4, foi um campeonato que deu uma premiação boa, via Materini e tudo mais. Mas no geral, a gente tá tendo bastante semanal, né, de Street Fighter, por exemplo, né, mas acho que o maior mesmo, assim, que tem grandes nomes, os caras top of the pop, assim, está sendo a Pro League de Mortal Kombat 11. Mas tem campeonato do Ryoran, que é jogador e streamer, né? O Keoma está organizando campeonato para nível alto e nível iniciante, intermediário também. Então está tendo bastante. Se tem uma vantagem em cima disso, é que agora está tendo muito mais evento, né? Mesmo sendo online, e muito mais gente está jogando. E, consequentemente, muita gente está consumindo isso, né? Então, os números dessa galera que organiza campeonato, por exemplo, falando mais Brasil, né? Eu tenho reparado um aumento. Claro que eles que analisam os próprios números, eles podem falar podem falar melhor, né? Mas do que eu vejo, deu um aumento legal nesses campeonatos. Então, tem sempre de 200 a 400 pessoas. Teve uma FT, que é uma FT10, né? First to 10, né? No canal do Treta, por exemplo, que o Treta tá fazendo cards tipo UFC, então eles estão fazendo alguns eventos tipo UFC, tá muito da hora, e fizeram Chuchu versus Dark, que tipo bateu 4.000 pessoas assistindo. E isso é número no Brasil, isso é número de Major de jogo de luta. Tipo, o Treta bate esse número durante o Treta, entendeu? Jorge, você acha que essa pandemia contribuiu, assim, a pandemia, mais a vontade de muita gente que teve de querer participar de um campeonato de fora, não pode, porque não tem grana e tal, mas aí os caras começam a montar esses campeonatos online na Twitch e outros lugares. Você não acha que tudo isso, mais a pandemia, contribuiu para ter esse aumento de público? Não, assim, eu não acho que. Eu não só diria que contribuiu, como eu falo que ela é a responsável. A partir do momento em que a gente assume uma condição de quarentena, né, que é o que está acontecendo com a gente, né, pelo menos, enfim, não vou entrar no mérito, mas se você não está em quarentena, se você sai sem precisar, a gente está nessa bosta ainda por sua culpa. Mas enfim, se você quiser cortar essa parte, corta. Ouviu, né? Seu vagal. Você que fura a quarentena, se ela ainda não acabou, a culpa é sua. Você contribui para isso. Enfim, o que acontece? Ela é responsável, porque a partir do momento que você está muito em casa, o que você vai se distrair? Você está na sua casa, você não pode sair, porque está tudo fechado e tudo mais. Você vai consumir material do que você gosta. Então, quem joga jogo de luta, vai consumir material de jogo de luta e vai ver as lives. Então, quanto mais coisa tem, mais o cara vai poder. E ele tem uma... Quem fica, tipo, eu fico 24 horas por dia em casa. Então, entre intervalo de trabalho e faculdade, eu posso ver uma stream. Durante a faculdade, no intervalo da faculdade, eu tô com uma stream aberta, sem som, tô prestando atenção na aula, mas dá uma pausinha, eu tô vendo um campeonato, alguma coisa. Então, tem muita gente nesse sentido. Então, ela é a pandemia é a principal responsável pelo esse aumento de consumo, né? Porque a partir do momento em que você não tem um consumo offline, né, você, obviamente, essa questão, tudo que é online cresceu, venda online, tudo, né, toda a demanda online cresceu. Então, a partir do momento que você cria campeonato também online, então você, obviamente, você vai expandir todo aquele gasto que alguém, por exemplo, do Nordeste teria para viajar para o sul do país para jogar um Treta, inexiste. Você não vai gastar mais R$1.000 ida, R$1.000 volta para uma passagem de avião. Eu não vou mais gastar. O problema maior é a conexão, né?
É aí que entra o problema, né? Em contrapartida, tem muita gente que não joga. Então, uma análise que eu faço, assim, né, meio superficial, talvez, é que, assim, aumentou-se muito mais a competitividade, mas diminuiu muito mais a intenção de profissionalismo com a competitividade. A galera, os pro players, eu vejo eles ganhando muito mais grana, vamos dizer assim, com o próprio stream, com o material, com a criação de conteúdo dele. Seja lá o streambot. Eu quero! Cara, para estar tanto motoqueiro rodando aqui, o pessoal pediu comida. Deve estar. Então, assim, por quê? Por mais que hoje a gente tem ferramentas tipo o Macherino, que é um sistema de crowdfunding, de pote, de premiação, né? Que você, para a gente aqui no Brasil, né, se junta $50, é 250 pau de premiação para um campeonato semanal já está muito bom. Os pro players eu vejo que eles têm feito muito mais conteúdo de live no YouTube, alguma coisa do tipo, porque a competição em si, o nível de competição, justamente por ter tanto campeonato, é um pouco menor, né, de uma forma geral, a questão da grana. E, cara, o online, o Keoma falou algo parecido assim uma vez. Cara, você entrar numa CPT online, por exemplo, que está dando vaga direta para a Capcom Cup, mas assim, você entrar numa CPT online é você aceitar todo o caos e destruição que advém daquilo, tá ligado? Então, você vai se estressar com lag, você vai pegar cara lagado, você vai pegar cara lagado de propósito, porque tem macete que dá para fazer. Então, eu vejo muito mais os pro players, os caras que a gente chamava de pro player, alguns eles não participam mais de campeonato online. O Keoma é um, por exemplo, que ele não joga CPT online, ele falou, não vou jogar, não vou passar esse estresse. E é um cara que ele tá crescendo cada vez mais lá no YouTube Roxo, e com subs e tudo mais, que é uma coisa que a renda, que talvez nessa brincadeira de gerar conteúdo, eles estão tendo mais renda do que eles estariam com uma competição normal. Eu também acho que o streaming tem uma coisa muito grande para quem é pro player, porque a galera quer ver e realmente o sub, né, dessas plataformas gera uma receita bem grande. Ô Joe Rod, agora que nunca é de videogame, mas eu queria muito saber isso, que eu tenho muita curiosidade. A gente fala muito do Smash Brothers Melee, né? Uhum. Mas eu queria saber os jogos clássicos que continuam tendo nos campeonatos. Quais são esses jogos que passa ano, vai ano, entra ano, sai ano, eles continuam sendo jogados? Certo. Jogo de luta clássico, assim, que a gente vai pegar duas, três gerações para trás, né? O único que ainda figurava como main game era o Melee. Com a saída com o lançamento do Ultimate, o Melee foi tirado. Ele não figura mais como... Então esse ano aqui já não ia ter mais. Não ia ter Melee. Que coisa, hein? Mas acho que ano passado já não teve Melee, se eu não me engano. Tá. Mas por quê? O Ultimate tem todos os bonecos. O Ultimate, pelo que falam, tiveram uma certa preocupação com o balanceamento, e a logística para você rodar um campo de Melee que era gigantesca é absurda. Imagina, são para mais de 1.000 e poucas pessoas inscritas. Você vai fazer 200 estações. São 200 TVs de tubo que você tem que achar. E não dá para ser uma TV de 14, porque tipo, o cara tem que conseguir ver de boa. Então, a logística para isso era ruim. Mas de jogo de luta, mas assim, como side camp que a gente fala, praticamente todo jogo de luta retrô, né, de 2, 3 gerações para trás, tem um side camp dependendo do campeonato. Tem campeonato que... o Combo Breaker é um campeonato que ele é muito conhecido por ter vários campeonatos distintos. Eu estava vendo uma vez um side camp de Tartarugas Ninja Tournament Fighters no Combo Breaker. Né? Então, tem uma hack room de Sailor Moon, que eu até passei pro Jota, que eu participei de campeonato aqui no Brasil, que estava tendo campeonato do Combo Breaker. Mas dos jogos retrôs assim, de luta mais tradicionais, que são os que mais aparecem em campeonatos ainda, são o Vampire Savior, né, o Darkstalkers 3, né, Vampire Savior, Super Street Fighter 2 Turbo, ele ainda é muito jogado, Third Strike, Street Fighter 3 Third Strike, e Marvel 2. Marvel vs Capcom 2.
Tanto que nessa Evo ia ter um evento especial de Marvel vs Capcom 2 em comemoração aos 20 anos de lançamento do jogo. Ia ter os 7 principais campeões das Evos de todos os tempos, e acho que era 4 campeões e 4 caras por campeonatos Invitational que ia ter ao longo dos Estados Unidos lá para jogar. Ia ser uma grande celebração para ele. Mas agora, de cabeça, eu acho que são mais esses. Né, Vampire Saver, Super Turbo, Third Strike e Marvel vs Capcom, todos da Capcom, né? Que é engraçado. Mas Garou é bem jogado. Tem uma galera que joga bastante Garou. Você vê alguns campeonatos. Deixa eu ver. Cara, os KOFs, nos Estados Unidos, por exemplo, quase não é jogado. No Brasil, a cena de KOF é bem apartada do básico. Mas acho que são mais... E Rokutão, que Rokutão a galera joga pelo meme. Hokuto no Ken de arcade. Mas acho que são mais esses, cara. São mais esses. Porque que nem eu até vou abrir aqui. Uma vez eu conversei com o Joe Rod, faz pouco tempo atrás, né? Ele me falou que as atualizações dos jogos são exatamente para o balanceamento, né? Eu acho que isso acontece exatamente, né? Os jogos antigos não tem como você atualizar para balancear, né? Não. Porque KOF tem o Takuma que é zoado, né? E tem sujeira do Super Turbo que a galera tá achando até hoje, tá ligado? Sempre. E aí vão quebrando o jogo, e aí ele chega no momento que ele até fica meio injogável, assim. Entendi. Mas essa pergunta do isso é porque ele tem muita vontade de participar de um campeonato de fight game, mas não tem campeonato de Black Belt ainda. Assim, se a gente pode colocar como um jogo retrô, não é retrô, mas é antigo, a galera ainda joga também muito Marvel 3, Street Fighter Super, Ultra Street Fighter 4, né? É de uma geração atrás, mas ainda tem uma galera que joga bastante esses também, né? O Guilty Gear, se a gente considerar o Guilty Gear X, acho que esse é de 2014, né? Né? Pode olhar, diz pra mim, assim, também. Desses eventos, assim, qual que se destacou mais, assim, dentro do mesmo da Evo, o side camps? Qual que mais destaca? Quais são os mais famosinhos, assim? De um jogo específico, ou você fala o campeonato como um todo? Campeonato. Cara, depois da Evo, eu acho que de campeonato aberto, né? Porque se a gente for pegar campeonato por invite, por convite, eu coloco o Red Bull Comitê. E o Red Bull Comitê, ele é muito louco, porque eles... O Red Bull Comitê é de onde? Ele é da França. França? Ele rola na França, pela Red Bull. Eles montam um octógono no teatro. Os caras jogam dentro do octógono, cada um na sua estação, e tem entrada com música e tal. Da hora, velho. Rola desde a época do Street Fighter 4. E é muito interessante, mas é por convite. Paralelo a isso, um que eu acho muito louco, para mim, que eu acho que é o mais legal, assim, eu até gostava mais dele do que da Evo, é o CEO, que acontece, é o grande major antes da Evo, o que é interessante, o cara que organiza, o CEO do CEO, ele é muito fã de Pro Wrestling. Então, o top 8, algumas lutas e o top 8 acontecem num ringue de verdade. E os caras entram com música, eles escolhem a música, faz a entrada, tudo mais. Eles têm o que eles chamam de Royal Rumble, é o King of the Hill. O cara vai ganhando, ele fica, mas eles chamam de Royal Rumble, que o cara fica jogando até ser derrotado, e tem muita coisa engraçada. E ano passado, eles, no último dia, tem a All Elite Wrestling, né, que é uma federação de wrestling e tal, que é onde luta o Kenny Omega, né, quem conhece Street Fighter 5 conhece o Kenny Omega, que é um grande fã, tudo. Ele fez o Code, no trailer do Code, né, eles fizeram um pay-per-view, né, que é um evento lá, né, pago, durante o CEO de Pro Wrestling. Então, o presidente do CEO lutou lá, e tipo, apareceu o Justin Wong. Ele bateu no cara com arcade, que o Justin Wong deu o arcade, foi muito louco. Então, eu acho legal porque ele é um jogo que ele tem... Ele é além da FGC, ele faz outras coisas. É o campeonato que eu mais me divirto assistindo. Um que eu tenho tinha um carinho muito grande era o Final Round, que era, tipo, dos primeiros da temporada, né? Isso falando lá fora, né? Mas tem a Topanga League no Japão, que ela é muito forte, que é todo mundo contra todo mundo, numa FT7. Então a gente vê Daigo jogando na melhor forma possível, né? E quem mais? E aqui no Brasil, né? O Treta e o Fighting Rio, né? Eu nunca tive oportunidade. Os 3 grandes majors que a gente teve ano passado, né? Treta, Fighting Rio e Battle Coliseum também são bem legais. Gera muita luta da hora.
O Fighting Rio eu nunca tive a oportunidade de ir. O Treta eu joguei, o Fighting Rio eu joguei e narrei. Os dois eu joguei e narrei. Então, é da hora, assim, também, porque você vê muita gente do Brasil todo, né? Tem gente que é no Brasil, e no Major, assim, é muito da hora. Você tem aquele climinha, né? Aquele clima da hora de campeonato grande, você sente ali, assim, tipo... Você chega no lugar 10 horas da manhã, vai embora 11 horas da noite, respirando jogo de luta o tempo inteiro, assim. Cara, que louco, meu. Ô, Diohod, eu queria saber de uma outra coisa. O cenário brasileiro, sabe, de fighting games, a gente sabe o nome dos estrangeiros, mas a gente tem alguma possibilidade, alguém que se destaque internacionalmente, dos nossos jogadores, né, dos nossos pro players, porque eu, que não acompanho muito o cenário, tipo, a gente tem um amigo em comum que não faz nada, não joga nada, mas que acompanha pra caramba, né? Inclusive ele faz vídeos de vez em quando falando sobre isso. Mas ele mesmo, quando ele fala, falta alguém do cenário nacional, né? Que compete com os grandes lá fora. Aí eu queria que você me falasse quem tem a possibilidade, quem é bom aqui no nosso país. Então só corrigindo seu amigo em comum, falta ele, então, acompanhar um pouquinho mais, porque a gente tem. O que falta no Brasil, para esses caras competirem mais com quem está lá fora, é investimento. Né? Mas, por exemplo, mas investimento, só pra, aí você me fala o que é isso. O investimento é ele ter um patrocínio para ele só fazer isso, porque ele tem que trabalhar e jogar ao mesmo tempo, é isso que falta? Sim, para ele só jogar, para ele poder ir para fora jogar, é fundamental, principalmente ele poder ir para fora. Porque se a gente for pegar a Capcom Cup, a gente tem representante brasileiro de 2012, que não era nem Capcom Cup, era o campeonato de 25 anos. Mas desde 2012 até agora, eu acho que do campeonato oficial da Capcom, a gente só em um ano a gente não teve representante. Todos os outros anos a gente teve pelo menos um representante. E foi por mérito, total, sempre foi. A gente tem, desde 2012, a gente pega o Breno, que foi quem ganhou do Tokido, que é uma coisa icônica. Mas a gente tem Chuchu, que foi para fora. Chuchu jogou Red Bull Comitê, inclusive. Em 2015, o último ano de Ultra Street Fighter 4 foi quando o mundo conheceu o Keoma. Né? Muita gente que era monstro de jogo de luta, assim, aquele cara que estuda bastante, já conhecia, por ele ser um grande nome do Brasil, mas ali ele fez top 8, acho que ele fez top 8 no Capcom Pro Tour, no top 16, ele foi muito longe o Keoma, na Ultra Street Fighter 4, todo mundo viu que ele era forte. No Red Bull Comitê de Street Fighter 5 que ele foi convidado, ele deu Perfect só no Punko, né? Então, assim, cara, falando rapidamente aqui, só do Street Fighter 5, Trilha sonora. Né? Keoma, o Brolinho ele aposentou, mas o Brolinho, ele foi um cara que nas primeiras 2 seasons do Street Fighter, ele era o cara da América do Sul. Quem é o melhor jogador da América do Sul? Brolinho. Ele jogou a SL1 lá fora, ele ganhou do Infiltration. Ele ganhou do melhor jogador de Street Fighter V do mundo na época, jogando com um dos melhores bonecos da época, que era o Nash. O Nash estava forte ainda na época, o Brolinho ganhou. Ganhou dele. Jogou e ganhou do Coisa na League também. 2 vezes o Infiltration na League. Saudade desse Nash, hein? Né? Não, mas ali... O Brolinho, ele foi o cara que, quando ele se dedicou efetivamente para o Street Fighter, ele era um dos melhores jogadores do mundo. Não era só ele era o melhor da América Latina, certeza. Então, assim, Keoma, Brolinho, Chuchu ele ainda joga muito. O Zenith, ano passado, o Zenith foi para a Capcom Cup. Se a Capcom Cup não tivesse sido a bosta que foi com questão de setup tá lagando, atrapalhando e gerando sal em todo mundo, tenho certeza que ele teria ido muito melhor, mas ele era dominante aqui no Brasil, ganhou o CPT, o Premier, para ir para a Capcom Cup e regaçou. Era para a gente ter 2 brasileiros, porque o Dark não conseguiu visto. Porque o Dark também se classificou. O Dark se classificou. Me volta a falar isso, quer dizer que a gente tem gente que não competiu lá fora porque não tem
Cara, desde conseguiu. 2012. O Breno, ele só não foi jogar os 25 anos porque ele não conseguiu visto. Mas, só para eu entender, como que é um pro player lá fora? Como que ele a diferença do brasileiro? Mas eu quero que você me fale da diferença do brasileiro. Cara, a principal diferença é ele é patrocinado. Ele tem grana. Mas é patrocinado por quem? Como que as empresas ganham em cima desse cidadão? Então, as empresas ganham por premiação. Ganham por premiação. Né? A premiação que ele ganha num campeonato repassa para a empresa. Esse é um dos motivos também para as empresas grandes aqui no Brasil não apoiarem os jogadores aqui. Porque não tem tanto evento aqui para o cara poder jogar. Aí gera uma bola de neve, entendeu? Não tem tanto evento aqui com premiação boa que justifique para os caras patrocinarem um jogador aqui. Em contrapartida, mandar o cara para fora é muito custoso. Porque tem que tirar o visto do cara, porque assim, tem que tirar o visto do cara, tem que, né, pagar passagem, pagar hospedagem, pagar inscrição, num campeonato tipo a EVO, que às vezes o cara não ganha uma premiação. Se o cara chegar top 32, até onde eu sei, ele não ganha premiação. Então a empresa só gastou com o cara. Pra gente que sabe como é jogo de luta, um brasileiro pegar um top 32 numa EVO, de um Street Fighter V que dá 3 mil inscritos, é muita coisa. Mas para uma empresa que está vendo aqui, não é. Só que lá fora eles têm outra mentalidade. Né? O Justin Wong, ele era da Evil Genius. Hoje, ele patrocina gente. Ele patrocinou o Zenit, para vocês verem como é que esse jogador tem nível. Ele patrocinou o Zenit aqui do Brasil a ir para uma Evo jogar. Ele patrocinou o Brolinho, quando ele estava jogando mais, ele era patrocinado pela Flipside Tactics, que era uma grande acho que agora ela fechou e tudo mais, mas na época ela era uma grande de esportes, que tinha time de CS, tinha time de LoL, tinha time de várias coisas, e patrocinava o Brolinho. Então, assim, mas aí o patrocínio, eu não sei como que era o dele, né, o patrocínio do Brolinho, mas é tipo muita ajuda de custo. E às vezes aqui no Brasil, por exemplo, a premiação, agora que tá tendo mais grana, muito por conta do Matirino, mas antes era o quê? Ganha um arcade. Então o cara ganhava arcade, como que ele ganhava uma grana? Vendendo aquele arcade. Ah, ele ganhava grana em cima daquilo. Sério? Ganhando videogame. Ele vendia o videogame, ganhava uma grana em cima do videogame. O cara vendia o prêmio. Vendia o prêmio? Basicamente. Então, assim, o problema é que, assim, pro cenário aqui no Brasil, cara, esses nomes eu só falei só de Street Fighter. Porque se a gente for pegar Mortal Kombat, cara, a Liga Latina aqui, que teve classificação, teve cara da América Latina inteira que veio aqui jogar, teve mexicano, teve cara de tudo quanto é lugar que veio jogar aqui, foi um brasileiro que ganhou. Foi o Conqueror. Motoqueiro! E o Conqueror... Vou fazer um meme com esse motoqueiro aí. Né? E o Conqueror, ele é relativamente novo no cenário. Ele começou no Injustice. Nossa. Então, assim, tem o Conqueror, tem Killer Shinnok. Cara, vocês verem como que é o nível dos caras aqui, é só ver a Pro League lá do Combat Club. Assim, o principal nome de jogo de luta da NetherRealm no Brasil é o Killer Shinnok. Ele é o cara conhecido. O Killer Shinnok ganhou o Major de Mortal Kombat X em 2018, se eu não me engano. Ele ganhou um Major lá fora, dos gringos. Caraca. Né? E tipo, sabe? Ele participou do Twitch Rivals de Mortal Kombat 11, ele foi eleito MVP da parada. O melhor jogador da parada. Então, assim, no Brasil, cara, a gente tem sim, isso foi o que eu falei, eu só tô falando dos jogos mainstream. Tem o Léo Chaves de Tekken, que joga pra caramba. Tem, da galera do Smash, tem uma galera que joga bem, eu não conheço muito a cena do Smash, então desculpa a galera. Né, se alguém que é do Smash, eu não conheço mesmo muita gente, eu só vejo a galera no geral. Dragon Ball Fighters, a gente tem Linge, a gente tem o Aster. Tipo, o Linge, cara, o Linge no Dragon Ball Fighters, cara, se tivesse uma cena mais forte que desse pra treinar junto, mano, cara, o Linge, mano, ele era tipo top player de Marvel 3. O Kenny Blue River, campeão de Evo, veio pra cá jogar, se não me engano foi o Linge mesmo, veio pra cá jogar num treta. Ele chegou na Grand Finals, o Linge pela luz, ele fez 6-0 no Kenny Blue River. Que, tipo, isso em 2011, 2012, para chegar em 2015, 2014, 2015, ele ser campeão da Evo. Então, tipo, ele ganhou. E o cara meteu 6-0 nele aqui no Brasil. Então, assim, nível a gente tem. Tem muito jogador de nível. Então, assim,
A palavra não é falar, nós não temos jogador para dar nível. A gente não tem investimento para esses jogadores darem mais nível. Ou seja, Brasil tem jogador, não tem apoio. Exato. E eu estava esquecendo um nome muitíssimo importante que entrou para a história, Didi Mokoff. A prova de que tem esse nick é sensacional. Pior que ele é igualzinho o Didi, mano. Por isso que o apelido dele é Didi. O Didi, a prova de investimento é o Didi. Por quê? O Didi, ele foi para a Capcom Cup, jogou, foi uma Capcom Cup que foi ele e o Brolinho, ele pegou top, acho que ficou em 13º, se eu não me engano, na Capcom Cup, o Didi. E aí ele ficou um bom tempo morando nos Estados Unidos. Um bom tempo. Mano, se ele não ganhava, ele pegava sempre pelo menos top 32, top 16 nos Majors. Na Evo do ano passado, ele pegou top 16 em Street Fighter V, top 16 em Street Fighter V. Ele foi campeonato. E ele foi top 8 no Samurai Shodown. Rapaz. Primeiro campeonato, ele foi top 8. Teve um campeonato focado em jogos da SNK. Foram 8 jogos da SNK, se eu não me engano. Ele jogou 4. Ele ganhou os 4. Então, assim, nível a gente tem. Fora Kleber Yagami, né, também de Samurai, que ele ganhou a vaga para o Mundial aqui. E se não fosse essa questão da pandemia, já teria rolado o Mundial. Mas, assim, não é nacionalismo, não é bairrismo. Didi Mokoff, que também está classificado para esse Mundial. A gente tem 2 brasileiros no Mundial. E o Kleber, eles não têm chance de pegar top 8, porque acho que já vai ser pelo menos 16. Eles têm chance de ganhar o campeonato, chance real. E isso porque eu só estou falando de brasileiro que ganhou uma vaga lá para fora. Ganhou uma vaga em algum momento, mas se a gente for pegar e olhar internamente, cara, teve um Major de Street Fighter no Chile, o top 3 foi brasileiro. Caralho. Foi praticamente brasileiro. Top 5 tinha 3 brasileiros. Se eu não me engano, 3 ou 4, se eu não me engano, foi tipo Keoma, ganhou, em cima do americano, o JB, se eu não me engano, o Dimitri, o Robinho, que é player dos Patos ainda, né, que era o time que eu ajudei a fundar, tudo. E eu acho que o Dark pegou top 5 no campeonato também. Então, assim, nós temos nível, o Brasil tem nível, não tem investimento. Para os caras poderem ir mais para fora. Porque assim, o Didi ele morou um tempo lá fora, então ele jogou muito com os caras de lá. Então ali ele pegou nível. Ele pegou o nível de competitividade lá. Porque não é porque o nível do BR é ruim, não. Mas lá é o centro, é um dos centros da parada. Tá na fonte. Então assim, tipo, você vai pegar um online para jogar, por exemplo, você vai achar um Justin Wong da vida que você vai enfrentar no online. Entre aspas, entendeu? Então, não é que não tem nível. Não tem investimento. Nível tem pra caramba. Muito nível. Ô, Joe Rod, eu também tenho uma outra curiosidade, agora é dos bastidores. Os controles, os arcades. Como que é esse negócio? Porque a gente vê nos campeonatos que você mesmo me mostrou, que cada um tem o seu. Isso. Você até disse uma vez que quando você estava sem o seu, você teve que pedir emprestado e tal, Exato. né? Invejinha. Isso aí, como que é? Tem uma marca específica, a pessoa faz para ela, né? Ou ela pega aquelas do mercado mesmo, né? E eu queria saber como que é esse esquema dos arcades. Tá. Né? Se o cara tem o seu próprio que ele manda fazer, ou se ele tem uma marca que o cara personaliza. Tem todas as formas possíveis. A gente tem a marca padrão, né? As marcas industrializadas, que a gente usa o termo, que é Razer, Rory, Mad Catz voltando, né? Se eu não me engano, você tem um Rory, né? Tem. Então. Tem que o Jorge, ele comprou o Jorge Miyashiki, né? Comprou para ele, foi pro Brasil, o correio não avisou, voltou pro Japão, aí ele me deu. O Jorge podia fazer isso comigo, né, mano? Para quem não sabe, o Jorge é pro player de jogos antigos, né? Ele é por isso que ele pega sempre o melhor do melhor. Então, né? Então, e essas marcas bonitão aqui. Nossa, é louco. E essas marcas, elas são boas por padrão, né? Então, Kamba, Rory, Razer, eles são boas marcas, sim. Então, mas aqui, na realidade do Brasil, elas são bem caras, né? Você não paga num novo, novo vindo certinho, eu acho que hoje você não paga menos de 1.000. Mas, né, mas assim, são peças boas, marca boa e tudo mais. Então,
Existem os industrializados, né? Existe as empresas que personalizam. Esse arcade que eu tenho mesmo aqui, que eu mostrei, né? Esse aqui, por exemplo, ele é personalizado da Second Impact, que é uma das principais no Brasil. Tem vários no Brasil, de vários preços, mas esse daqui, ele é personalizado, né? Tanto que tem a marca do canal e tudo mais, né? Mas eles têm modelos pré-prontos para vender, né? Mas eles são quase artesanais, são empresas nacionais, é uma empresa nacional que faz arcade, então faz desde personalizado, mas eles têm os modelos à pronta entrega, né, para fazer em custo reduzido e tudo mais. E tem a galera que pega e faz sozinho. Vai lá na marcenaria, faz a caixa, compra as peças e tudo. Porque um arcade você consegue personalizar do zero. Se você for procurar hoje para montar um arcade, você acha... Tem as hitboxes também, que é só botão e tudo mais. E aí tem a marca hitbox e tem os caras que fazem hitbox. Então você pode... Se você quiser montar o seu arcade do zero, você pode procurar caixa para arcade, placa, botão, e tem toda sorte de material, né? Desde caixa de acrílico, essa daqui que eu tenho é de acrílico, o outro arcade que eu tinha aqui atrás, né, que tá aqui na caixa, que não dá para tirar agora, ele é de madeira, mas foi feito com peças a partir de um industrializado da Mad Cats que eu tinha, um pequenininho. Então você você pode montar um do zero, você pode comprar um industrializado, ou você pode mandar fazer. Hoje, pelo menos o que eu recomendo, se o cara puder investir, mesmo que você queira um industrializado, né, que é bom, né, vai ser bom, tentar comprar uma placa. Acho que o fundamental hoje, não só os botões, o manche, é o tipo de placa. Porque, por exemplo, você compra um de PS4, ele só vai funcionar em PS4 e PS3, e no PC. Mas, por exemplo, se você quiser jogar no Wii, você não vai conseguir jogar no Wii. Então, existem os adaptadores e as placas que são universais. Esse arcade que eu tenho, ele é uma placa universal. Ele funciona em todos os... Se eu ligar no Neo Geo Mini, esse arcade ele vai funcionar. Caralho, que louco. Funciona no Switch, funciona em tudo. Então eu não me preocupo. Eu posso jogar campeonato de qualquer coisa. Se conectar no Zibo, funciona também? Cara, se o Zibo tiver entrado USB, funciona. Se pá, funciona, porque é por Android, né? Sistema de celular, não vi nada que funcione também. Então, mas assim, tem toda sorte de controle. Você pode comprar... você pode comprar do zero, montar você do zero, ou... Ô, Rod, só uma pausinha aqui, ó. Esse é um assunto que o Jota se interessa tanto que ele tá babando ali do lado aqui, ó. Sério, a gente conversa em off, ele é doido para pegar um arcade. Eu sou louco, eu falei, Sui, manda para mim. Mas não adianta, não tem como isso mandar um negócio desse para mim, que uma que vai ficar o olho na cara o frete, e outra, se chegar aqui ainda você tá achado e vai pagar o triplo. Jota, talvez o esquema seja você tentar fazer algo parecido com o que eu fiz. Talvez não com uma caixa de acrílico, mas vê com a Second lá que você falou que conversou com o Ed, né? Second. Ele tá falando, tá querendo um patrocínio aí, ó. Conversar com os caras assim, pegar uma caixa e depois você tentar pegar uma placa dessa da Brook, cara. Pois é, cara. É caro, eu paguei 500 pau só na placa. Mas falar pra você, eu acho que isso é mais barato que eu tentar mandar isso do Japão pra mim, cara. Não, se você comprar, esse meu arcade, tem lá no coisa deles, então eu não preciso negar. O arcade desse que eu tenho, do jeito que ele é o que a gente fala que é Full Second Impact. Não tô fazendo propaganda não, tá, gente? Eu tô falando porque é bom mesmo o bagulho e eu tô com um ano aqui, não tenho que reclamar. Esse você vai ver nos caras lá, eles tudo, eu só não tenho certeza da placa, mas se eu não me engano você paga R$1.000. Caixa de acrílica, personalizada, manche Second Impact, botões da Second Impact e placa Brook. Cara, qual que é a vantagem que eu vejo de você comprar um arcade industrializado no Brasil? Principalmente assistência técnica. Sim. Se dá algum problema num manche industrializado da Rory, como que você vai recorrer para a Rory? Isso é verdade. Às vezes você compra de um cara no Mercado Livre, mesmo que o cara seja uma loja. Tipo, você não tem um ano de garantia da parada. Mesmo que, por exemplo, os caras, não sei como que funciona certinho, mas, sei lá, mesmo que os caras da Second, por exemplo, ou de outras empresas, não deem um ano de garantia nas peças deles ou nos arcades deles, tudo bem. Mas só o fato de você ter uma assistência no Brasil já te ajuda na logística da parada. Né? É tipo você comprar um Fiat Uno, né? Você acha a peça fácil para comprar qualquer canto. Você comprar
um gol quadrado. O gol quadrado. É peça fácil qualquer canto. Se não achar peça para ele, é bem adaptável de outros, entendeu? É verdade, então, assim, isso é verdade. Eu acho bom, assim, o produto é bom, mais uma vez, não estou fazendo propaganda, se não fosse bom, não estava falando. O produto é bom e tem a vantagem de ter assistência técnica, mas eu sei que a marca pesa. Você ter um Rory, você ter um Razer Pantera, a coisa mais linda do mundo é o Razer Pantera, né? Você ter, que nem o Tiagami lá, que ganhou um Kamba Dragon, mano, o bagulho é gigantesco, coisa mais linda do mundo. O Rory, o Hayabusa, né? Que é o seu vermelhinho, né? Isso é um vermelhinho, né? O meu vermelhinho, Hayabusa. Cara, que coisa linda. Coisa linda. O do Velberan, que é o Hayabusa Silent ainda também, que é com os botões silenciosos. Cara, é lindo, é lindo. Então, assim, tem toda a sorte de Deus. Então, isso que eu vi, eu mostrei pro Jota um Hayabusa aqui, mas era o dobro do que o Jorge pagou nesse aqui, né? E aí eu mostrei a foto pro Jota, ele falou assim, mas por que tá caro assim? É porque era Silent. Não, mas às vezes... É quase o dobro só porque não tem os barulhinhos, né, do botão. Talvez sejam os botões, porque as peças influenciam. Por exemplo, os botões do arcade que a gente joga lá, aqueles de fliperamos, os de bar, é os Electromatic, né? É os Electromatic que a gente fala que é os de fliperama. Aí tem os Electromatic, aí tem... As empresas fazem os seus próprios, então, tipo, a Mad Cat tinha os botões dela, tudo. Mas, por exemplo, as melhores peças são, né, que a galera prefere, é os RAP, acho que é RAP, que é da Sanwa, né? Os botões Sanwa. Então, dependendo de como for, às vezes o preço é mais caro, talvez por conta disso, né? Às vezes as peças ali são melhores, né? As peças do Hayabusa são boas também. O Manche Hayabusa a galera gosta bastante, mas aí que entra a dificuldade, por exemplo, dos controles industrializados. Nem todos são fáceis de você modar, de você mexer. Então, às vezes, por exemplo, um Manche Hayabusa. Eu quero trocar para um Manche Rory. Para um Manche Sanwa. RAP, né? Não sei lá, não lembro os nomes agora. Talvez você não consiga tão fácil. Por quê? Porque o controle é pensado para o Manche Hayabusa. Tem isso. Sim. Eu não sou muito versado em controle arcade para falar muito sobre isso, mas eu já vi relatos de galera com um Hayabusa, por exemplo. Como é que eu instalo? Aí é mais difícil. Por exemplo, o manche óptico da Second Impact, ele tem um esqueminha de 5 volts lá, da plaquinha de 5 volts. Se eu quiser colocar um microchave, que é o que faz barulhinho, vou ter que praticamente desmontar ele inteiro para montar de novo, porque ele está modado para isso. Então, quando você compra um controle industrializado, a possibilidade de modar depende muito do controle. Por exemplo, meu Deus, Pantera, né, o Razer Pantera, para você tirar a arte, para você trocar a arte do arcade é um parto. Então a galera prefere... Eu vou passar para o Jota, mas eu quero uma última questão sobre controles, porque assim, eu quero mais trazer para o nosso universo, sabe? Certo. A pessoa que vai começar, que gosta de fighting games, que nem eu te falei já em off, que é um negócio muito legal, né? De você, quando você começa a ver o cenário, né? Inclusive teve esse cenário o campeonato de meninas lá, que a Priha ganhou, que foi muito legal de você ver. Sim, então, o Fight Like a Girl, se não me engano. Isso, Fight Like a Girl. E eu queria saber de você, assim, os controles. Quanto que um carinha que quer começar, que ele não sabe se ele vai dar certo ou não, quanto que ele vai gastar para pegar um arcade para ele que ele consiga ir num campeonato? Ou se você acha que é melhor ele pegar um usado, o jeito mais barato de um cara que quer começar a jogar. Cara, e outra, só para acrescentar também isso, só para você acrescentar essa pergunta. O controle arcade vai fazer o cara ser um melhor jogador ou não? Pode incrementar isso junto aí também. Vamos lá. Então, primeiro sobre a maneira mais acessível. A maneira mais acessível hoje, é comprando usado. Você dá sorte de um cara, por exemplo, que é um amigo meu, também faz live e joga tudo, que é o Yorezord. Beijo, Yorezord, se vocês estiverem ouvindo isso. Você dá uma sorte de um cara tá, sei lá, vendendo um Pantera, que você vai pagar 1.200, 1.300, o cara, sei lá, tá no desapego vendendo a 700. 700 pau num controle, falou, caramba, não, ele deu sorte. Então, assim, a melhor forma hoje é um usado.
talvez, né? Assim, tipo, se você quiser ter a melhor peça e tudo mais, blá blá blá, né? Usado de industrializado. Mas se você pegar as empresas que fabricam controles, né, para você conseguir jogar um jogo de luta, vai depender muito da sua plataforma, né? Mas você já consegue, 300, 400 reais, você já consegue comprar um controle de entrada dessas empresas que montam controles, né? Não só a Second, tem outras, né? Não vou lembrar agora de cabeça todas, né? Porque a galera da Second eu tenho mais contato, né? Mas se você for pegar 300, 400 reais, dependendo, você já consegue um controle de entrada. Tem o Rory Mini, que ele é bem pequenininho, que, tipo, se você achar no desapego, você compra por 250. Mas ele é bem pequenininho, né? Então, o usado, ele é uma boa... Assim, eu faço muito comparativo com o controle arcade com guitarra. O quanto você quer aprender a mexer com o controle arcade? Você vai se dedicar, você vai estudar, você quer um cenário? Então, se quiser, já tiver a grana, já mexe essa cabeça. Se não, compra um de entrada, vê se é isso mesmo, aí depois você compra um melhor. Ou compra um intermediário. Eu com guitarra eu fiz isso, eu comprei uma intermediária. Com arcade foi a mesma coisa, eu comprei um Mad Catz mais simples, mais barato. Na época acho que eu paguei 250 mesmo, mas ele já era bom para jogar, muita gente usava ele. Né? Então, né, eu fiz um meio termo. O problema é que o meio termo aqui no Brasil você vai gastar uns 500, 700 reais. Mas é o usado ou os arcades de entrada, né? Se você quiser jogar, ou se você não fizer muita questão, você paga 200 conto no arcade com placa zero delay no Mercado Livre lá com peça Eletromatic. Você está se divertindo do mesmo jeito, né? Então tem várias sortes, mas para essas peças, tudo, né, que a gente fala, é o usado. Agora, a segunda pergunta, né? Se o controle arcade vai fazer diferença? Cara, não. Hoje em dia, não. Não faz tanta. É muito difícil ter diferença. Vai muito do seu costume, muito do que você prefere. Principalmente hoje. O Street Fighter 4 poderia dizer que tinha uma certa vantagem, porque ele tinha uma coisa que a gente chama de P-Link. Alguns falam Plink, né? Não falo P, né? Falo tudo junto. O P-Link era basicamente você fazer um esqueminha que um comando, por exemplo, um comando de médio, por exemplo, médio ou de forte, sairia mais fácil porque você apertava por exemplo, do médio. O médio e o fraco quase ao mesmo tempo, porque aí esse esquema comia frame, um bagulho assim, para sair mais fácil. Um bagulho assim. Eu não vou saber explicar P-Link, mas é algo nesse sentido. Então, talvez teria uma certa vantagem, mas eu conheço o cara que jogava no pad fazendo P-Link no pad. Tem um bagulho que eles faziam que era S-Link. O S-Link é do fraco para select. O cara fazia S-Link no pad de PS3. Ele apertava fraco e select no pad. Então, assim, tal qual foi dito no Jurassic Park, a vida encontra um meio, né? Então, assim, meu Deus. Hoje em dia não é tanto. Como os jogos que têm saído hoje em dia, né, Street Fighter V, Dragon Ball, tudo, os links não são mais tão proibitivos, né? Você não tem mais link de um frame, né? Um frame para conectar um golpe no outro, né? Agora é no mínimo 3. Então, essa questão de P-Link já não é mais tão necessário. Então, não é mais tão obrigatório você ter um controle arcade. Nunca foi, na verdade, agora menos ainda. Tanto que um dos jogadores mais dominantes do mundo, que é o Punk, é jogador de pad. O primeiro campeão da Capcom Cup, que é o Nokodu, campeão de pad. O Menardi, né, que foi campeão da Capcom Cup em cima do Tokido, jogador de pad. Então, interessante. Mortal Kombat é all pad. Né? Então, é que os japoneses jogam no arcade porque eles têm a cultura de jogar no arcade. Né? Então, pô, eu já vi cara jogando o campeonato de Guilty Gear com guitarra de Guitar Hero, juro por Deus. O cara jogando com volante. Esse do volante eu vi. Então, o cara sensacional. O cara adaptou uma guitarra do Guitar Hero para onde é para dar paletada, é o manche, e ele joga como se fosse Guitar Hero com o controle, e eu vi ele ganhando partida. Então, assim, no fim, é o que te deixa mais confortável. Mas, assim, você começou no pad e quer migrar para arcade, você tem que ter tenacidade, você tem que ter paciência com você mesmo, porque você não vai jogar igual no começo. Se você começar a perder e falar, não é para mim, e desistir, não culpa o uso do controle, é você que desistiu.
E a mesma coisa se for migrar para pad. Você tá no arcade e quer voltar para pad, tem que ter paciência. Porque você joga diferente. Hoje eu não consigo jogar nenhum jogo de luta no pad. Nenhum. Nem Mortal Kombat. Caraca. Porque é 7 anos jogando no arcade, né? Então eu me acostumei com arcade. Sensacionante. O Joe Rod, eu queria saber como que é esse negócio de narrar. Porque tem um time muito grande, porque parece que você antevê a jogada, sabe? Você faz um comentário e tipo, parece que vai acontecer aquilo, porque é muito rápido. Você fala de algo que, eu não sei se tem um delay, alguma coisa, mas parece que você antevê a jogada que vai acontecer, né? É que assim, eu falo brincando até assim, às vezes que eu sou narrador de enxerido, né? Porque eu não tenho o hábito de narrar, eu não tenho a técnica. No Brasil a gente tem narradores muito bons, assim, desde tecnicamente para dar o hype, então eu tô sempre ajudando no que eu posso. Tive a oportunidade de narrar a Capcom Pro Tour aqui no Brasil em 2018, em português, mas eu sinto que poderia ter sido bem melhor do que foi na época. Hoje eu acho que se eu fosse narrar seria bem melhor. Mas essa questão de antever jogada, na verdade é você analisar a possibilidade. É uma coisa do hábito de jogar, né, do seu costume de jogar, que você prevê as possibilidades ali, né? Então, com os setups que a gente fala, né? Quando você, por exemplo, no Street Fighter 4, você derrubava um cara com Akuma, você fala, agora o Akuma vai começar o Vortex. Você não sabe o que ele vai fazer. Tipo, você tá prevendo uma possibilidade que é comum nos jogadores, né? Então, como que eu posso dar por exemplo, no Street Fighter 5, quando o cara derruba um cara no canto, ele tem várias possibilidades ali. Então, por exemplo, se você sabe que o cara tem o esquema do shime, né, que é o cara ir para frente um pouquinho e ir para trás rápido para tentar pescar um soquinho no ar do cara, ou um agarrão, alguma coisa do tipo. Você vê o cara andando, tipo, você derruba o cara, você vê o cara andando e fala, ele vai tentar o shime. Às vezes não é, mas você fala, ele vai tentar o shime, ele tenta outra coisa. Então conforme você tem o costume do jogo, por isso que normalmente é muito de hábito e de estudar bastante o jogo, que é uma coisa os jogos, que é uma coisa que eu deveria fazer mais. Quando o cara se coloca numa determinada situação, quem está acostumado com o jogo, ele antevê as possibilidades ali. E aí o narrador, ele meio que tenta prever qual que é a próxima jogada. É quase igual um narrador de futebol, por exemplo, né? Ele tá vendo uma jogada e fala, ele tá aqui, fulano tá lá na outra ponta sozinho. Aí o cara chutou, não é que ele anteviu a jogada, né? Ele percebeu uma coisa e narrou aquela possibilidade, e o jogador seguiu a possibilidade que ele falou. Então é muito disso. Por isso que narrar, que é uma coisa que aí vem com hábito, mas é uma coisa que eu precisaria melhorar bastante, é que às vezes eu tô narrando uma coisa, eu não terminei de narrar aquela já acabou e começou outra. Eu acabo gaguejando, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu acabo perdendo a jogada, e aí eu já pulo para o que está acontecendo ali. Então, mas isso é experiência de jogo, é experiência do jogo também, né? Os caras veem muito, estudam bastante e tem essas possibilidades. Por isso que normalmente quando você narra tem um cara que dá o hype e tem o cara que é mais comentarista. Principalmente aqui no Brasil, porque o cara vai estar dando hype, vai estar falando as paradas e o outro vai dar a parte técnica ali. Show. Você deu um exemplo de futebol, porque assim, narrador, se ele tiver, você tá vendo, né? Eu tenho podcast de narradores, tipo Kleber Machado, que eu gosto muito de ouvir. E, tipo, o que você falou é a pincelada. O cara tá vendo, né? Se você só narra, só esclarece pro cara que tá vendo o que tá acontecendo, é chato. Porque não precisa disso, não precisa um cara tá dizendo, né? O que você faz é uma coisa a mais. Eu acho isso sensacional. A rádio precisa. Sim. A métrica de uma narração de rádio, por exemplo, é muito diferente de audiovisual. Só áudio é uma coisa. É difícil pegar, por exemplo, o cara falar, por exemplo, outro derrubou o outro. Agora ele deu uma rasteira e derrubou. Ele tá no canto, levantou defendendo. Não, é diferente você pegar, tipo, derrubou o cara tá, sei lá, de Sagat, derrubou o cara, vai, sobe no chore, vai, você tá com barra, sobe, pode subir. Olha, tá apertando, sabe? É diferente, você tá dando uma possibilidade do cara dar aquela farofada, mas dando hype para a possibilidade. Entendeu? Não quer dizer que é o certo o cara fazer aquilo. Às vezes você incita para o cara fazer um bagulho que não é o certo dele fazer naquele momento. Uhum. Mas você está fazendo aquilo em prol do entretenimento. Que nem, por exemplo, sobe no CA, que é a magia, né? Não, dá o wake up, CA, vai. Ele tá apertando o botão do seu wake up, respeita não.
Sabe? É diferente. Por isso que aqui no Brasil, por isso que, aqui, por exemplo, aqui eles se preocupam muito com essa parada de torcer, né? Eu até tomei uma chamada, uma coisa na CPT, assim. Eu tomei uma chamada na CPT, porque eu tava falando a narração, né? Agora o Brasil tá jogando com o japonês. Vai ter que matar os japoneses, mano. Os brasileiros só têm uma missão, matar o japonês não vai sair daqui vencedor, não pode. Aí depois eu fiquei sabendo, quando teve o intervalo, veio todo mundo falar para mim que estava sendo parcial, que estava rodando no telão do evento, onde estavam os jogadores, e estavam traduzindo para os japoneses. Mas aí, o que acontece? Para mim perde a graça. Para mim perde um pouco a graça. Porque você vê, por exemplo, o Yipes, que é o cara que narra Marvel, narra Dragon Ball e Street Fighter agora também. Mano, o Yipes narrando, cara, ele puxa para um lado e fica torcendo, e vai torcendo. Teve um caso interessante que foi o filipino contra o Ken Blue River. O filipino ficou falando um monte de bosta pro Ken Blue River a semana inteira, e na Grand Finals foi os dois. E o Ken Blue River ganhou. Cara, o Yipes, se eu não me engano, ele é brother até do filipino. Cara, ele torceu descaradamente pro Ken Blue River. E quando ele ganhou, ele olha a cara do filipino. Olha a cara, né? Ele fala do F-Champ, né? Olha a cara do F, a cara dele, olha a cara dele. E ele ficava, isso não é sobre vingança, isso não é vingança, isso é justiça. Isso é justiça. Tipo, foi muito louco, tá ligado? Fazer isso, sabe? Mas aqui no Brasil eles ainda têm um pouquinho dessa de não puxar a saidinha. Mas eu acho que perde um pouco a graça. Eu acho que tem que, às vezes, você pegar um lado e se o cara tá jogando bem, torcer pro cara, assim, tipo, sabe? Da hora. Mas, enfim, eu tive o privilégio de narrar algumas vezes, mas não sou um narrador. Eu sou um pitaqueiro do YouTube que, às vezes, narra os bagulho. E, Jorge, essa conversa tá bacana, mas diz pra mim aí, quem que, nesse mundo dos fight games, dos campeonatos, quem que hoje é a pessoa mais influente nesse meio? Rapaz, pergunta difícil, cara, porque a gente tem várias pessoas que são... Pode ser tanto influente positivo ou com aquele negativo a gente consegue saber muito bem, né? Que das tretas. A gente tem muita influência dos dois tipos, né? Mas com certeza o mais influente de todos ainda vai ser o Daigo. O Daigo, ele ganhou recentemente uma premiação que é Lifetime Achievement, né? Não, eu acho que ele vai ganhar, ele vai ganhar na Videogames Live, na Game Awards, se eu não me engano, essa premiação, se eu não me engano, é da Game Awards, que o próprio Kojima ganhou um bagulho assim, e ele vai ganhar também. Caramba! É um bagulho grande, eu não sei se é do Guinness, mas ele ganhou um Lifetime, assim, tipo, um prêmio muito importante, assim, pela representação dele. Eu acho que o Daigo é o mais importante do mundo, assim, acho que o que ele fala as pessoas param para ouvir. Junto dele, Justin Wong. Por causa daquela luta lá do Ken contra a Chun-Li, ou você acha que... Começou ali. Começou ali. Mas, tipo, porque hoje ele não ganha tanto, né? Não, mas ele é embaixador dos jogos de luta, cara. Ele é embaixador mas o Daigo era famoso antes daquela famosa cena do Ken Chun-Li? Já, ou aquilo só ajudou a alavancar a fama dele? Não, aquilo ajudou a alavancar os jogos de luta. O Daigo ele já era conhecido antes disso. Antes disso ainda tem um set que é muito icônico dele de Street Fighter 03 contra o Alex Veil, o primeiro grande rival, que é o cara que eu falo que também é influente pra caramba. O primeiro grande rival do Daigo não foi o Justin Wong, foi o Alex Veil. Então, tipo, lá pra 98 mais ou menos, ele viajou para os Estados Unidos com uma TV japonesa para enfrentar o Alex Veil lá. E ele ganhou do Alex Veil lá. Ele sozinho, um monte de americano. Esse set ele é muito famoso também, que é de Street Fighter Alpha 3. E ele era muito conhecido depois do Vampire Saver. Tem um combo de Guilty Gear do Sol que é tão icônico, porque o Daigo descobriu, tipo, tinha o nome dele, o nome que ele colocou, o bagulho assim. Então o Daigo, em 2004, quando ele fez o Evo 11 37, ele já era um cara conhecido. Ele já era um cara a ser batido, já. Ele já era foda, entendeu? Então, assim, tem o Daigo, tem o Alex Veil, que eu acho que ele é o grande patrono dos jogos americanos, assim, ele é o vovô Veil, né, o papai Veil, ele já tem tipo, quase 50 anos, sei lá, 40 e poucos. Tem o próprio Justin Wong, que ele é muito influente também, ele é um cara que se expressa muito bem, ele sabe, né, ele tem uma oratória muito boa, né, para falar sobre o jogo e tudo mais. Aí vai ter o James Chan, narrador,
o Gotex e o Mike Ross, eles eram muito influentes há muito tempo atrás, mas o Mike Ross se afastou, o Gotex deu uma afastada também. Isso falando só de jogo da Capcom, né? Mas a gente tem muita gente que é muito influente, assim. O Ono, por ser desenvolvedor, ele era muito influente também, né? Mas de influência negativa... Não, pode falar. Não, mas de influência negativa, infelizmente, a gente teve bastante gente, né? Antes de você falar da negativa, deixa eu fazer uma pergunta. E pro Joe Rod, quem é o cara influente? Cara, putz... Mano, o cara que eu vou parar pra ouvir o que tá falando sempre é James Chen e Alex Vale. Porque E o Maximilian, né? O Maximilian, ele é o único youtuber de jogos de luta que tem 1 milhão de inscritos, né? Exatamente. Então, ele pode não competir, mas ele é influente. Ele é muito influente, né? Então, de caras que falam sobre a comunidade, são esses, Ultra David também, né? Que narrou muito tempo James Chen. Eu acho que são esses caras, principalmente James Chen, Alex Vale e Maximilian. Eu acho que são os caras que eu mais paro para ouvir, assim. Eu evito ouvir muito Maximilian antes de eu gravar um vídeo que eu sei que ele gravou, para não ser influenciado por ele diretamente, né? Eu também faço isso também. É a coisa que você não pode ouvir muitos ídolos na hora de fazer qualquer coisa, porque você é influenciado. É incrível isso, você tem toda a razão. Mas é um cara que eu levo muito, assim, eu me espelho muito, até como criador de conteúdo, eu me espelho bastante nele. Para vocês terem uma ideia, eu tô dando uma olhadinha aqui, o Maximilian, ele é o primeiro youtuber a ter 1 milhão de inscritos, o youtuber de fighting games ter 1 milhão de inscritos. Uhum. Daqui a pouco, ele já tá quase chegando a 1 milhão de seguidores na Twitch. Ou seja, vai ser 1 milhão nas duas plataformas. Então. De um nicho de jogo, praticamente. Ele joga, na Twitch ele joga de tudo um pouco. Ele joga de tudo um pouco, mas o canal dele, o que bomba é jogo de luta. Sim. É 1 milhão dos dois lados, mano. Puta que pariu, meu cara é foda. Cara, o Round Table lá, a live dos desenvolvedores de jogos de luta, a live do Maximilian tinha mais gente assistindo lá do que nos canais oficiais. Você vê. Né, então, assim, o cara é gigante. Então, assim, para mim são esses. E de influência negativa, cara, isso é muito da minha opinião, principalmente. Algumas coisas a galera concorda no geral, mas na minha opinião, de cara grande, porque assim, eu não coloco o Low Tier God, que foi o cara aqui que fez piada transfóbica. Piada não, né? Ofensa transfóbica para um jogador. Ofensa direto, né? Foi banido e tudo mais. Eu não coloco ele como influência porque ele é um jogador medíocre. Né? Competitivamente falando, ele é medíocre, né? Então eu não coloco ele como uma influência efetivamente, mas de cara grande, que é bom, para mim eu acho que o cara que é um cara que influencia muito negativamente é o Filipino Champ. Ele é um dos maiores jogadores de Marvel, assim, da história. Não eu juraria que você ia falar o Punk. O Punk a gente ainda dá a gente ainda coloca o Option Select dele ser moleque, que ele tem 22 anos. Ele vai na molecagem ainda. Ele é um moleque mala, pra falar a verdade. Daqui uns 3 anos esse macete da idade não vai valer, mas a gente ainda dá um desconto. O problema é que, assim, o Filipino, ele sempre foi um cara do trash talk. Lá fora funciona, ok, beleza, eles já são consolidados, pode ter, até funciona. Mas, para mim, principalmente nos últimos anos, ele se mostrou uma péssima influência de profissional. Porque ele foi tester do Marvel vs Capcom Infinite. Ele ajudou a desenvolver o Marvel vs Capcom Infinite. O primeiro campeonato do jogo que tinha valendo vaga para o Mundial que a Capcom fez, ele jogou. E ganhou fácil, porque ele estava testando o jogo desde antes de todo mundo. Sim. Só para você ter um paralelo, o Justin Wong, ele testou o jogo antes, ele não ajudou a fazer o jogo. Ele testou o jogo antes, ele falou, não, eu vou ficar 1 mês sem participar de nenhum campeonato, só vou participar de campeonato daqui 1 mês, para a galera pegar o jogo. E ele fez. O Filipino não, primeiro campeonato valendo vaga, ele jogou como se nada tivesse acontecido, ganhou, passou o carro em todo mundo, ganhou e foi lá pro Mundial. Não ganhou o Mundial, tomou no cu, não ganhou o Mundial. Perfeito. Mas já começa por aí. Ele, no Twitter, quando ninguém sabia informações sobre DLC, ele vazou DLC. Postou foto mostrando que tinha lá com os caras e dava pra ver na foto. Ele tirou foto da tela mostrando o Venom. E na tela de seleção de personagens tinha o Winter Soldier. Antes da Capcom divulgar.
E aí, depois que ele fez, durante o Black Lives Matter, que ele fez uma piada racista, que ele foi banido de tudo, incluindo da Capcom Pro Tour, ele fez uma live falando tudo o que ele sabia sobre os bastidores da Capcom. Sobre o desenvolvimento de Marvel 4, sobre o desenvolvimento de Street Fighter 6, ele falou tudo o que ele sabia. Então, para mim, ele é uma péssima influência de profissional. O Jabazinho, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Então, para mim, se for pegar jogador grande, a pior influência, o cara que é uma péssima influência é ele. Por esses motivos. Ele fala trash talk, ele fala bosta, fica zoando os caras, assim, né? Falando, eu que manjo, você não manja nada. Mano, caguei. Pra mim isso é zoado. Você que torcer contra ele, mas ali eu acho que ele mostrou que ele não é digno de confiança. Então, consequentemente, ele não é uma boa influência. Né? Sim. Mas eu acho que é mais ele, assim, de cabeça que eu vou lembrar agora, é mais ele mesmo. Você tem mais alguma coisa para falar, Jota? Não, já finalizar, já mandar um... Isso aí então, jovem. Então, e é isso aí? Mais alguma coisa? Antes de mais nada, eu queria dar voz aqui ao Joe Rod para ele falar os seus projetos, falar do seu canal, falar isso de tudo que ele está fazendo. Você tem aí, 90 minutos para falar de tudo que você quiser. Ainda tá Valendo! Cara, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite Antes de você começar a falar, também quero te dar uma coisa. Se você quer um canal que fala disso, de fighting game, você tem que conhecer o canal do Joe Rod, porque eu realmente não conhecia nada disso, e eu aprendi muita coisa vendo o canal do Joe Rod mesmo. Inclusive falando com ele em off, porque ele é uma pessoa extremamente solícita, e cara, eu fiquei apaixonado, até umas vezes eu ensaiei fazer um vídeo sobre fighting games, mas é muito complexo, é extremamente complexo, então é muito melhor deixar com os profissionais, que é o Joe Rod. Pode continuar falando aí, o Joe Rod. Mas assim, valeu mesmo o convite, as palavras, eu fico... Você fala tão bonito que eu até acredito. Mas assim, bom, meu canal, hoje ele é 100% focado em jogos de luta, meu canal no YouTube, então é só procurar youtube.com/JoeRod. Se você colocar Gambiarra Movies, você também vai entrar no meu canal, porque era o nome antigo do canal, enfim. É 100% de jogos de luta, e ali eu sempre tento fazer vídeos comentando sobre, né, alguma coisa do cenário, né, sempre tentando fazer um conteúdo saudável. Às vezes eu não falo de coisas positivas ali, mas eu tento falar de alguma coisa saudável, né, para dar opiniões saudáveis, né. Às vezes tem uma outra gameplay, tem listas, às vezes eu faço algumas listas lá, uns top 5 e tal. Quando tem trailer, né, algum trailer que eles divulgam, sempre tem um react fora do escopo. E no YouTube Roxo eu faço live. Tenho feito menos, porque hoje eu estou na faculdade, né, então eu estou até estudando desenvolvimento de jogos, né. Então, é bom que está me ajudando em muita coisa que eu vou analisar mais técnica, está me ajudando, alguma coisa até de mercado, que a gente aprende muito de mercado lá, tem me ajudado também. Então, não tenho feito tantas lives, mas lá nas lives eu jogo muito o que me dá na telha. Né? Então, se me der na telha jogar um joguinho de plataforma, eu vou jogar. Né? Então, é YouTube Roxo, /JoeRod1, né? E basicamente é isso hoje, né? Eu tenho... não sei quando está saindo esse podcast, mas com o lançamento de Street Fighter V na PS Plus, né, gratuito, a tendência é ter mais conteúdo de Street Fighter V no canal, justamente para a galera nova que está chegando com o Street Fighter V, eu poder ajudar de alguma forma. Eu tô longe de ser professor, né? Eu costumo dizer que eu sou um jogador mediano para ruim, né? Assim, então, assim, eu tô longe de ser um top player, um pro player. Eu costumo dizer que eu sou o pitaqueiro da comunidade, né? Eu sou mais o cara que comenta as coisas necessariamente. Então, se você quiser conhecer sobre o cenário, ver, né, notícia comentada de alguma coisa, algum assunto específico, se rolou alguma coisa na comunidade, fala, o que será que o Joe Rod pensa sobre isso? Vai lá, dá uma olhada. E, mais uma vez, obrigado, gente. É sempre uma honra participar, ajudar o pessoal, poder falar de jogos de luta, que eu vivo isso quase ininterruptamente por 7 anos. E, cara, mudou minha vida, mano, porque... tudo que eu tenho hoje de relevância no cenário, eu devo a 2 coisas específicas. Primeiro é o Diego do Phoenix Down, eu vou sempre dar a moral para ele, que foi o cara que acreditou de eu participar de podcast com ele, de vídeo com ele e tudo mais, me incentivou a fazer conteúdo em vídeo também.
né? Ao Diego Fênix Down, ao Julinho, né? Que foi um cara que me ajudou bastante para participando das lives dele e tudo, e compartilhando, ajudando, né? Ao Eterno Ninja, que também me ajudou algumas vezes, né? Divulgando o canal, e foi quando teve booms de inscritos, né? E aos jogos de luta no geral, né? O Jota, a gente tá sempre fazendo parceria, né? Sim. A gente tá sempre fazendo parceria e fazendo coisa junto. O Jota eu conheci por intermédio do Julinho, então é um cara que também me ajudou, você me ajudava demais. O Isui não sabe tanto, mas questão de forma de falar no vídeo, tratar o vídeo e dar uma... Ele nos vídeos dele sempre me ajuda, assim, em ter uma base. É uma galera, assim, mas tudo isso começou por conta de jogo de luta. E quem não sabe também, o Joe Rod, ele é narrador de fighting games. E é uma coisa assim, quando eu não sabia desse talento, ele me mandou um vídeo e eu fiquei impressionado. Então, aí para finalizar, é isso, gente. Se vocês quiserem vídeos de opinião, citando algumas coisas, principalmente sobre movimentações do cenário, às vezes tem alguma notícia bem relevante que a gente comenta, que eu acho que pode acontecer. Então, se você quiser dar uma acompanhada no cenário de uma forma geral, principalmente aqui do Brasil, né, eu tento sempre trazer sempre para a realidade do Brasil nos meus comentários. Só acessar lá o Diorod no YouTube, para lives Diorod 1 no YouTube Roxo, que aí a gente joga de tudo um pouquinho, conversa. Mais uma vez, Jota e Sui, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. É sempre uma honra participar, e sempre que vocês precisarem, dá um toque que é nóis. Isso aí, mais um Isso Aí Jovem acabando aqui. E Jota, você pode terminar aí, que eu não sei o que falar. O Isui ele tá anotando tanto que ele até esqueceu da última frase dele. Então é isso aí, meus amigos. Obrigado pela presença de todos aí. Espero que vocês tenham gostado, que esse podcast tenha entretido você nesse momento em que você estiver tomando seu café, almoçando, ou estudando, ou jogando, ou treinando, o que seja. Hoje eu tenho um assunto bem interessante aqui sobre o mundo dos fight games, campeonatos. O que os campeonatos online e a pandemia está influenciando nesse canto positivamente ou negativamente, mas hoje o bate-papo rendeu, né? Rendeu pra caramba e aprendendo bastante coisa. E se caso depois vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os termos de fight games, tudo mais, o Joe Rod já deixou aí o convite dele, cola lá no canal dele, lá no YouTube, Joe Rod. E se quiser participar e quiser bater nele também lá no Twitch, lá no Joe Rod 1, beleza? Isso não será difícil também, bater em mim. Então é isso aí. Então é isso aí, jovens. Isso aí, até mais. Fui, diga tchau, Joe Rod. Tchau, Joe Rod. É nóis. Até mais.